Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui na casa. Vamos agradecer por aqui estarmos novamente, né? Vamos passar os nossos recadinhos, né, de toda semana, lembrando da divulgação do nosso projeto Cuidando do Luto, da importância, né, das pessoas participarem, as pessoas enlutadas, né, que é um momento tão desafiador na vida e que a gente tem necessidade de ser acolhido, né? E a nossa sociedade não tem muito tempo, não dispensa muito tempo com as pessoas que estão em sofrimento, né? Pelo luto ou outros tipos de sofrimento, é muita correria, e às vezes a pessoa fala, ai, mas você ainda está se sentindo assim, né? E a pessoa não tem tempo, o luto não tem tempo, né? Então vamos divulgar, e é importante para nós também aprendermos como lidar, como acolher as pessoas, ok? Vamos lembrar também que aqui na casa, às quartas-feiras, né, através do YouTube, nós temos o Evangelho no Lar, e também temos a divulgação, estamos divulgando as psicografias realizadas aqui na casa, né, que é a Priscila que está fazendo também no YouTube. O pessoal está me lembrando aqui também sobre a festa junina, né? Já tinham me falado, mas tudo bem, a gente tinha conversado ali. E que sábado agora é a festa junina do Nosso Lar, da creche Nosso Lar, né? Para arrecadar fundos aí para continuar atendendo essa meninada, né? Com todo amor e carinho. E a festa é uma delícia, viu, gente? Há 2 anos que eu venho, a gente vem para trabalhar, mas a gente sempre sai, come alguma coisinha, vai ver alguma coisa, e é muito bom. Venham participar que vale a pena, viu? É muito, a alimentação é muito boa, as atividades também, muito bacana, tá bom? E a gente tem, né, a gente sempre fala, né, que o bom filho a casa torna, né? E a nossa querida Márcia está retornando, né, depois de uma breve pausa, ela está retornando, e eu vou pedir para ela fazer a prece inicial para nós. E a Débora Sesc, ela vai fazer a palestra para nós hoje. A Débora, que é a trabalhadora do Centro Espírita Bezerra de Menezes, né? E ela vai falar hoje para nós sobre elaborar, ressignificar, né? O que te impede de mudar, ok? Então nós vamos pedir para a Márcia, e no final a Débora, por gentileza, faz a prece de encerramento. Boa noite. Vamos fechar os nossos olhos para não nos distrairmos com nada. Vamos abrir o nosso coração, serenar nosso pensamento e vamos conversar com Deus. Deus, nos abençoe. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, de sentir Teu amor, Tua presença, esse amor tão grande que nos envolve e que nos faz sentir amparados e protegidos. Gratidão, Deus Pai bondoso, por ser Criador e Cuidador de todos nós. E pedimos aos irmãos de luz que envolva com muita paz e auxílio a nossa palestrante da noite, e que todos nós aqui presentes possamos sentir muita paz. Que assim seja. Boa noite. Sejam bem-vindos. É muito bom estar aqui de novo com vocês, é um prazer para mim, principalmente quando a gente reencontra, né, pessoas queridas que há tempo a gente não via. Eu estava ali e estava pensando, encontrar pessoas que a gente
conhece, né, os rostos já conhecidos de outras palestras, e pessoas que a gente não vê há muito tempo, é muito gratificante, muito prazeroso, né? Então, meu irmão, meu primo, que há tempo eu não vejo, né? A Andréia, que é uma amiga de infância, que alegria. E eu fiquei pensando, imagina quando a gente chegar no plano espiritual e a gente encontrar os nossos amores, como não vai ser bom, né? Já pensou? Que alegria que vai ser, né? Mas vamos lá. Eu venho falar para vocês então de uma palestra que eu dei no Bezerra de Menezes mês passado. Não é a mesma, a gente acaba sempre melhorando, sempre vendo alguma coisa, mudando alguma coisa, né? E aqui é uma figura muito significativa, né? A borboleta, ela é sinal de transformação. Para a borboleta nascer, o casulo precisa morrer, né? E quando o Paulo, né, eu trabalho com o Paulo lá na mesa mediúnica, às terças-feiras, quando ele falou, faz uma palestra para a gente, elaborar e ressignificar. Eu falei, Paulo, mas você quer que eu faça uma palestra de psicologia ou você quer que eu faça uma palestra para o centro, né, uma palestra espírita? E ele, não sei, conversa lá com a espiritualidade, vê o que você vai fazer, né? Então tá, e aí saiu essa palestra, né? Se a gente for procurar, então esses termos, gente, elaborar e ressignificar, são termos que a gente usa na psicologia, né? Então quem ainda não me conhece, eu sou uma psicóloga clínica, mas eu não sou uma psicóloga espírita, tá? Eu sou uma psicóloga laica, né? Na clínica, quando a gente está com o outro, a gente é de todas as religiões, né? E isso vai tornando a gente mais humano. Mas hoje aqui eu estou como palestrante, não como psicóloga. Mas eu preciso fazer essa analogia, né? Essa relação, para a gente entender um pouquinho como ficaria o elaborar e o ressignificar no kardecismo. E se a gente for procurar, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem. Lá está falando, né? Que o ressignificar é nada mais do que dar novo sentido. Então, se a gente for procurar lá, né, no capítulo 10, se eu não me engano, a gente vai achar falando sobre elaborar. Então, o que é elaborar? Que a gente vai elaborar um bolo, a gente vai construir um bolo, a gente vai desenvolver algo, a gente está elaborando, a gente está construindo, dando nova vida, nova energia, e o ressignificar. Alguma coisa que tem um significado, nós vamos dar outro significado, né? Eu não vou entrar muito na parte teórica, que aí eu acho que dá para vocês depois lerem, é só a citação mesmo, para a gente entrar realmente na figura das coisas, né, nas imagens, que é o que eu acho que fixa, e como que a gente pode ressignificar a nossa história. Como é que a gente pode elaborar as nossas coisas, os nossos traumas, as nossas dificuldades, né? Então, como eu disse, são processos da clínica, né, da clínica de psicoterapia, e é essencial para a gente desenvolver experiência, né? A elaboração, a gente fala muito de elaboração em trabalho de luto, e aqui tem um trabalho vivo de luto, né? O que é elaborar um luto? É a gente construir o amor que parte dentro da gente vivo todos os dias. Então a gente vai lembrar com saudade, a gente vai lembrar com vontade de ver, de sentir o cheiro, de ouvir a voz, mas como isso não é mais possível, a gente vai ter a lembrança viva dentro da gente. Por isso que o luto, né, quando a gente perde alguém, é um processo de elaboração, é um processo de mudança, é um processo de construção, né? E aqui, então, vem a primeira pergunta. Como é que a gente vai elaborar e ressignificar os nossos traumas e desenvolver a nossa reforma íntima? Olha que coisa difícil, né? O que é trauma, né? É algo que nos afetou emocionalmente. Mas é trauma de infância? Pode ser. É trauma de adolescência? Pode ser. É o trauma da velhice? Pode ser. Né? Alguma coisa que nos afetou, que não mexeu com a gente. O trauma do desemprego, da doença,
da separação conjugal, né? Tudo que vai nos afetar emocionalmente é um trauma. E como é que a gente ressignifica isso na vida? A gente não quer essas coisas na vida, né? Na vida a gente quer estar feliz, tá bem, tá com dinheiro, tá com a família. A gente não quer nada daquilo que é do imprevisível. Porque o imprevisível a gente não controla. E aí fica difícil. O que eu faço quando acontece algo que eu não controlo? Né? Então a gente vê aí crise de ansiedade, de rebaixamento de humor, de depressão. Por quê? Porque foge ao meu controle. Eu não sei o que eu vou fazer. E quando a gente não sabe, a gente fica muito angustiado. Né? Então como é que a gente faz reforma íntima? Como é que a gente dá testemunho no centro? Como é que a gente faz caridade? Se eu sou traumatizada, se eu tenho dor, como é que eu vou pensar no irmão, pensar no outro, se eu não estou bem comigo? Então, não é um processo fácil, mas é um processo muito possível, muito real, né? Qualquer coisa que eu fale, que vocês tiverem dúvida, pode me parar na mesma hora, tá? A gente conversa durante a palestra, tá bom? Então, a ressignificação da dor, ela está lá, me confundi, não era capítulo 10, é capítulo 5, das bem-aventuranças, né? Está lá, está falando tudo que é dessa elaboração, né? Tudo que é dessa construção, desse dar novo sentido. E aí a gente vai pensar no bem sofrer e no mal sofrer. Nossa, Débora, a gente já sofre, ainda tem 2 jeitos de sofrer, o bem e o mal. Como é que a gente sofre? Com resignação? Não é fácil sofrer, né? Mas a gente sofre reclamando, a gente sofre maldizendo, a gente sofre brigando com o outro, né? Ou a gente calma. É isso, precisamos sentir, precisamos ver o que eu vou fazer com isso, precisamos nos acalmar para sair do problema, precisamos nos acalmar, ir no médico, fazer o tratamento, confiar. Então, como é que eu sofro? No bem sofrer ou no mal sofrer? E aí vocês já vão refletindo, né? Como é que é a vida de cada um, como é que cada um vai direcionando as dificuldades que aparecem na vida, como é que cada um vai ressignificando, como que vai dar novo sentido para aquilo que acontece, né? Para quê? Para conseguir fazer a reforma íntima, né? Então, quando a gente fala de elaboração de sentimentos, a gente também está falando de trabalhar nossas emoções. Tem gente que tem muita dificuldade de falar das nossas emoções. Ah, não pode sentir raiva, né? A mãe fala lá para a criança, não pode sentir raiva. Não pode chorar. Não pode ficar bravo. Não, calma, raiva é um sentimento, a gente vai sentir. Só que o que eu faço com aquilo? Como é que eu direciono uma tristeza? Em algum momento a gente vai ficar triste. Tristeza a gente sente, né? Mas como é que eu lido com aquilo? O que está acontecendo? Como é que eu mudo aquilo? Como é que eu me permito sofrer naquilo e transformo aquilo, né? E aí uma pergunta para vocês, né? O que nos impede de mudar? É o que ou é quem? São coisas do mundo? É o ambiente? É lá em casa? É lá no trabalho, aquela pessoa difícil? Então eu não mudo porque o outro não muda. Vou contar um segredo para vocês. A gente não muda ninguém. A gente só consegue mudar nós mesmos. E a partir da nossa melhora, o nosso ambiente melhora. A partir de como eu trato o outro começa a melhorar para me tratar também, né? Então, é o que me impede de mudar ou quem? Se eu pensar por esse viés que a gente não muda ninguém, será que eu mesma me impeço de mudar? Será que nós somos o nosso maior competidor? E a gente nem se dá conta disso, né? Então, situações, e que aí eu vou ter que me desenvolver para passar aquilo, ou eu não quero mudar?
Por que será que eu não quero mudar? Possivelmente porque eu conheço onde eu estou, né? É confortável, eu não preciso me esforçar, eu sei o que está acontecendo, então está sob meu controle. Ah, mas você está dizendo que tem gente que sofre e não quer mudar, não quer deixar de sofrer? Às vezes o sofrimento também é um ganho secundário. Às vezes eu tenho atenção quando eu estou sofrendo. Para que eu vou mudar? Perder a atenção das pessoas? Né? Então, nesse sentido, nós seríamos o nosso maior adversário na nossa reforma íntima. Por isso que é muito difícil. Né? Vai fazendo sentido isso para vocês? Vocês já pensaram alguma vez por esse viés que às vezes a gente mesmo não contribui para a gente? Né? A gente mesmo acaba atrapalhando a nossa vida, né? E aí, aqui, foi quando eu consegui começar a fazer uma analogia com o kardecismo em si mesmo, né? Por quê? Porque nós temos uma história milenar. Nós temos muitas vidas. Nós temos o esquecimento, né? Se a gente for transpor isso para a psicanálise, nós temos um inconsciente, né? Nós temos lembranças desde a barriga da mãe. Ah, mas eu não lembro de nada. Gente, eu também não, só a partir dos 4 anos, né? Mas está registrado. A relação, né, entre questões da psicologia com o kardecismo seria isso. Nós temos um esquecimento. E nós somos responsáveis pelo nosso inconsciente. O Freud, lá há mais de 100 anos, falava isso. A gente é responsável até por aquilo que a gente não lembra. Isso não tem a ver com kardecismo? A gente não é responsável pelas nossas escolhas, por aquilo que eu pedi e não lembro? Né? Eu pedi para vir, quis vir com aquela pessoa e agora tá demais, né? Tá difícil. Então, mas você não lembra, mas você pediu. Você é responsável por isso, né? Então vamos lá, vamos ver o que dá para ir fazendo, né? E aí nesse sentido, então, é que a gente consegue pensar similar, que aí vai ficando mais fácil de entender esse ressignificar e esse elaborar, né? Então, como é que eu mudo o passado? Alguém me dá uma ideia? Como é que a gente muda passado? Então vamos pensar nas outras vidas. A gente não vai mudar, né? Já foram. Mas talvez a dificuldade de agora seja um indício de algo que eu não mudei lá atrás, eu possa mudar agora. Nessa vida presente, né? Vamos pensar na vida do hoje, então. Como é que eu mudo o trauma da infância? Como é que eu perdoo, né, o pai que não me deu atenção? Como é que eu perdoo a mãe que foi embora? Então, aí tem outra frase clássica, né, da ciência. A questão é, o que a gente faz com aquilo que fizeram com a gente? Então, porque seu pai te chateou, você vai ficar chateado até morrer, né? Porque aconteceu, perdeu um emprego, você vai ficar desempregado o resto da vida. Porque ficou doente, não vai tentar sarar, né? Então, a gente não vai mudar o passado. A gente vai mudar o presente, que é o único jeito de mudar o futuro. Né? A gente não está no futuro. Futuro, ansiedade. Passado, depressão. A gente está no hoje, nós estamos aqui, vivos. É hoje, a gente não sabe o que vai acontecer daqui 2 horas. A oportunidade é agora, né? Só que se a gente começa agora, a gente pode fazer um futuro diferente. Nesse sentido, a gente começa a realmente poder mexer nessa reforma íntima, né? É hoje. O outro é hoje. O que eu posso me dar no trabalho é hoje, é agora, na família, né? Então, é o presente. E no presente que a gente muda futuro. Passado a gente não muda mais. Só que a gente pode se desprender dele, né? Olhar para a mágoa, deixa passar a mágoa. Entra nessa mágoa, chora tudo que tem que chorar e deixa ela embora, né? Conversa com essa dor, deixa ela embora. E nós estamos falando de não se apegar àquilo que foi, mas da gente desenvolver o que a gente quer no hoje.
justamente para o futuro, né? E isso é puro kardecismo, né? É a história das outras vidas, que a gente não sabe o que eu fiz, o que eu não fiz, e o que eu posso fazer agora, o que eu posso fazer hoje. Eu vou voltar? Possivelmente, ainda algumas vezes, né? Espero voltar, não. Né? A gente não quer voltar mais, a gente quer ir para um lugar legal, trabalhar em outra esfera e não ter que voltar, mas se preciso for, já vamos desenvolver agora, né? Nossas obras, nossas conquistas, né? E aí a gente vai trabalhar crenças e pensamentos, porque as nossas crenças e pensamentos, muitas vezes é o que faz a gente ficar preso nas coisas, né? Então a gente escuta muito falar, eu não posso, eu não consigo, não vai dar certo, ninguém consegue, isso é muito difícil, isso dá trabalho, isso é cansativo, né? Então, eu não quero, isso demora. A gente vive hoje no imediatismo. Tem que ser tudo agora. É diferente de trabalharmos no presente, no agora. Eu estou falando que as pessoas querem tudo para hoje. Ninguém quer entrar num processo de investimento, de estudo, de subir carreira. Não, eu me formei engenheiro, eu quero entrar numa empresa já ganhando 20 mil. Como assim? Né? Você vai entrar como engenheiro júnior, depois, daí tanto tempo você vai passar para sênior, depois para pleno, depois sei lá para onde que vai, né? Processos, isso demora. Por isso que a gente reencarna. Não é na primeira vida que a gente está pronto. Processos, né? E aí eu trago sempre umas historinhas, né? O pessoal gosta muito das historinhas, que é um jeito de a gente gravar alguma coisa. E tem uma historinha de um motorista, motorista da Bahia, que vinha sempre para São Paulo. O filho estudava línguas e o filho sempre vinha para São Paulo com esse pai, 1 ou 2 vezes por mês, né? Muito bem. Como esse filho estudava línguas e esse pai tinha que ficar acordado durante a viagem à noite, ele falava: conversa comigo. Ai, pai, eu tenho que escutar o CD, eu tenho que escutar a minha fita, eu tenho que ir estudando, não dá para ficar conversando com você. Mas eu não posso dormir. Se eu dormir na estrada, então conversa comigo. Pai, então faz assim, pai, escuta também. Vamos escutar junto as aulas, né? Então vamos escutar junto a aula de inglês. E foi. Aí começaram até a conversar em inglês, trocar umas palavrinhas, e aí italiano. E esse pai começou a ficar animado, né? Nossa, gente, eu não durmo. Eu fico ligado no que está falando, e eu não durmo, a viagem passa que eu nem vejo o que acontece, né? Muito bem. Passou-se 2, 3 anos, esse filho formou. Não foi mais viajar com esse pai. Mas deixou para o pai lá os CDs, as fitas, tudo para o pai. Tá bom. E o pai sempre tinha isso. Bom, agora eu vou viajar sozinho. Vou continuar escutando o CD. Eu não posso dormir. Então ele não podia dormir. O foco dele era o quê? Era aprender. Talvez ele aprendeu sem perceber. Mas o que ele queria era não dormir. Só isso, para não ter um acidente. Muito bem. Um belo dia, ele voltando para a Bahia, um acidente na pista. Um ônibus de estrangeiros. E aí? Os paramédicos ali, socorrendo, ninguém falava nada. E ele escutava que um falava inglês, o outro paciente ali falava o italiano. E como ele desceu para ajudar, perguntou para o médico: quer ajuda? Olha, eu quero, mas a gente não fala a língua e o pessoal aqui é tudo estrangeiro. Eu vou ver o que dá para falar, o que dá para fazer. E ele começou a ajudar a atender as pessoas. As pessoas iam falando onde estava doendo, como estava se sentindo, e ele ia traduzindo para os paramédicos. Ok. Aí, o paramédico fala para o motorista: nossa, você está ajudando muito a gente, vamos para o hospital junto com a gente? Ele olhou assim para o paramédico e falou assim: não, moço, eu não quero me envolver não, eu só não quero dormir. Isso é uma dificuldade de ressignificar, de dar novo sentido para aquilo que a gente aprende. Percebe? Ele não queria se envolver, ele só parou para ver se precisava. No final das contas, ele ajudou, mas ele nem queria ajudar. E quando foi oferecido para ele: vamos com a gente? Ajuda a gente, continua ajudando a gente? Não, eu não quero não, eu preciso ir embora.
eu só não quero dormir. O que ele está dizendo para a gente? Não consegue, apesar de ter ajudado, ele não consegue olhar para fora. Ele estava dormindo, de certa forma, ele estava dormindo, né? De certa forma, e se não caridade, ele estava dormindo. Então, tudo aquilo que foi dado para ele como oportunidade, ele não aproveitou. Não aproveitou. E aí o questionamento é, o que a gente faz com as oportunidades que a gente tem? O que a gente faz com as chances que a gente tem? O que a gente faz com, sei lá, alguém que vem conversar, que vem pedir desculpa, que vem tentar reatar uma conversa, um conflito de família? A gente não quer dormir? Ou a gente, vamos lá, eu posso ajudar, vou me envolver, né? E eu acho que é uma historinha, e depois ficou surtindo efeito a última palestra que eu dei, porque as pessoas lembravam da historinha, né? Só que colocavam a historinha na vida mesmo. Então, vamos acordar para a vida, né? A vida é agora. Tudo bem até aqui? E aí essa imagem, ela é muito significativa, e dá para a gente usar ela em todos os âmbitos da gente pensar, né? Então é um iceberg. Um iceberg é uma montanha de gelo, né? A ponta, a gente pode pensar que é na nossa vida consciente. Tudo que está para baixo da água, a gente pode pensar que é o nosso inconsciente. Eu não tenho acesso. Está ali. Uma hora vai emergir. Uma hora vai subir da água, né? A gente também pode pensar a parte de cima como a vida presente. E a gente pode pensar a parte de baixo como vida passada. Percebe? Essa imagem está dizendo, nós temos conhecimento de alguma coisa, não de tudo. Então, estudar, ler, se informar, se envolver, né? Muita coisa a gente não sabe, é um mistério na nossa vida. Então, temos crenças, temos verdades, e isso vai nos dar conhecimento. A Anete Guimarães fala muito disso, né? O que é uma crença? Aquilo que eu boto na minha cabeça, ninguém tira e eu não quero mudar. Eu acredito nisso, e não tem conversa. Será? Será que não dá para mudar? Será que não dá para pensar, desenvolver o pensamento? Agora, o que é uma verdade? É aquilo que está posto. A verdade, ela está posta. A gente não vai mudar uma verdade, né? Sei lá, a Bíblia, quando falam da... Alguém vai mexer na Bíblia? Não. São histórias, são parábolas, são significações, né? São, enfim. Ninguém vai mudar o texto. Está lá, posta como uma verdade. E a nossa fé raciocinada? E o kardecismo que está na fé raciocinada? Que vai desenvolver isso, né? Como filosofia, como forma de pensamento, forma de mudança, é o que vai mudar nossas crenças e que vai nos dar o conhecimento, né? E aí aqui eu trouxe, vou falar bem rapidinho por causa, né, do tempo, mas vamos passar por ele. Então, tem um cientista, Alan Snyder, que ele criou a fórmula, né, dos fósforos. Muita gente, a equação dos fósforos, muita gente deve conhecer, principalmente o pessoal do acadêmico, né? O que ele quer dizer? Ele trabalhava com autista. Então, o que ele quer dizer com isso? Com a equação dos fósforos? É uma equação e que ele vai falar, mude um palito e chegue em tal resultado. E você fica lá quebrando a cabeça, até mudar um palitinho e dar o número que ele quer. E ele percebeu que, no princípio, as pessoas demoravam 6 minutos, 7 minutos para fazer uma equação. E dá, se a gente entrar na internet, pegar uma equação de fósforo, mude um número e faça a equação da 8. A gente fica ali quebrando a cabeça, mas a gente consegue. Uma segunda vez, ok, terceira vez, e ele foi percebendo que com um padrão, as pessoas começaram a resolver em 2 minutos. Rapidinho, olhava, 1 minuto. Né? Por quê?
Porque aprendeu o padrão. Então eu estou usando o exemplo dele, da ciência, para trazer o que para a gente? Qual é o nosso padrão? E por que a gente não muda o nosso padrão se até a equação dos fósforos é possível resolver? Quando ele viu que as pessoas estavam conseguindo resolver em 1 minuto, ele mudou o padrão. E as pessoas se perdiam. E elas demoravam de novo 7, 8 minutos para começar a resolver de novo. O que ele quer dizer com isso? Que a gente também se acostuma a um padrão de funcionar e a gente resiste para mudar. Na verdade, eu gosto de trazer ciência e o espiritual para a gente refletir mesmo. Qual é o padrão? Na ciência ele muda, quebra o padrão, as pessoas se perdem, até elas aprenderem de novo a fazer aquilo. E o nosso padrão? Por que eu não quero mudar o meu padrão? Por que eu não quero ressignificar? Porque é difícil? Porque leva tempo? Leva 8 minutos? Não, leva muitos minutos, né? Muito. Então, como é que a gente quebra o padrão? Como é que a gente sai desse lugar confortável? Né? Sai do comodismo. Sai do lugar de vítima, até eu diria. Né? Às vezes a gente se coloca num lugar de vítima, até de forma inconsciente, porque a gente quer a atenção do outro. Né? Então, como que a gente quebra padrões? E aí, no livro dos Espíritos, tem uma pergunta e a resposta. Pode o homem, diante de seus esforços, domar as suas tendências negativas? Olha lá o que respondeu para a gente no livro dos Espíritos. Sim, mediante um esforço muito insignificante. Gente, como assim? O que falta é vontade. Então a gente nem precisa se esforçar tanto assim. O que nos falta é vontade, desejo, aquilo que move. E que ele está dizendo que o esforço não é grande assim. Então será que não é a gente que coloca, né, as dificuldades de uma forma maiores? E eu não estou falando de dor, né? Porque a dor é de cada um, não dá para a gente mensurar a dor, cada um sente a sua. Então não tem eu sofro mais, você dói mais, eu dou menos, não é isso. Mas o esforço para a gente realmente poder ressignificar as coisas, né? E está lá. O próprio livro dos Espíritos está dizendo que esse esforço ele é insignificante. O que falta para a gente é vontade, é desejo, é atitude, é ação, né? E essa figura também é bem significativa, né? Porque é como se fosse uma própria estátua se remodelando, né? Se recriando. E aí, então, vem de novo a nossa repetição, né? O que é repetição na nossa vida psíquica, né? Na nossa vida mental, na nossa vida de inconsciente, né? E talvez repetição em relação às nossas outras vidas. É aquilo que a gente conhece. A gente tende a repetir aquilo que nos é conhecido, aquilo que nos é confortável. Então a gente vai escutar de novo, a pessoa passou por toda a situação, melhorou de vida, mais uma adversidade na vida, ela começa de novo. Não consigo, eu não posso, é difícil, ninguém consegue, isso demora, né? E volta naquele sofrimento, e fica ali maturando aquilo, né? Então, não posso. Não pode mesmo? Talvez seja essa a pergunta que precisamos fazer, né? Não consigo. Não consegue mesmo? Não vai dar certo. Quem disse, se você não tentou? Nós temos escolhas. Tentamos ou não. Se a gente tentar, temos a possibilidade de dar certo. Se a gente não tentar, já deu errado, né? Ninguém consegue. Será que ninguém consegue ou você acredita que ninguém consegue e aí você fica nesse lugar para justificar que ninguém consegue? Percebe? Vocês conseguem ir se colocando nesse lugar, nesses pensamentos, né? Lembra de alguma coisa, né? É isso que vai movimentar para a mudança, né?
E aí depois vem a historinha, então, da serpente e o vagalume. Eu não sei se alguém aqui conhece, né? Passa o vagalume e a serpente começa a ir atrás dele. E começa a dar o bote. E esse vagalume voa cada vez mais alto e a serpente dando bote. E aí, uma hora ele fica muito bravo, ele vira para trás e fala: escuta aqui, eu nem faço parte da sua cadeia alimentar. Por que é que você está me dando bote? Por que é que você quer me comer? Por que você está atrás de mim? E aí a serpente, vocês conseguem imaginar o que ela respondeu? Que será que você não vale que você sabe? ele já assistiu, então ele sabe. Mas vocês conseguem imaginar o que uma serpente falou para um vagalume, sendo que esse vagalume nem faz parte da cadeia alimentar dessa serpente? Pode chutar, alguém imagina? Não? É isso. Por que eu quero te dar o bote? Por que eu quero te matar? Porque você brilha. É isso. Porque você brilha, né? Então, o ressignificar é isso. Onde é que a gente vai tirar a luz daquilo que está escuro? Como é que eu vou tirar alegria se eu tenho momentos de tristeza? Como é que eu vou desenvolver se eu não quero sair do quarto? Então, porque você brilha, né? Muito bem. Alguém quer falar alguma coisa? Tudo bem por aqui? Sem dúvidas? Alguém ficou com dúvida de alguma coisa? Não? Bom, eu espero que alguma frase, alguma palavra, alguma coisa, né, diante do anjo guardião de vocês, né, do espírito de luz de vocês, que eles possam também direcionar esse conhecimento para a própria reflexão, né, e mudança de vida. Tem uma frase, né, que a gente vê às vezes mesmo na internet, que fala: ai, tô com medo. Vai com medo mesmo, mas vai, né? Então tentem, né, estudem, leiam os livros dos espíritos, dos médiuns, façam o evangelho, estejam inseridos nisso. Por quê? Porque nós temos a nossa luz. E a nossa luz também é o que vai abrir os nossos caminhos para a nossa ressignificação, né? Para a gente ressignificar nossas coisas, para a gente elaborar nossas dificuldades, né? Então aí agora eu uso a palavra da psicologia. Permitam-se. Permitam-se, né? Então se abram. E eu acredito que vocês não vão se arrepender, né? Agora eu convido vocês a se recolherem, fecharem os olhos, relaxarem, né, na cadeira, ficarem à vontade, imaginar um lugar muito bonito, muito acolhedor, muito cheio de luz, né, de calor, né, calor humano. E agora, nesse momento, Senhor Jesus, te agradecemos pela possibilidade de termos estado aqui. Podemos refletir algumas coisas, né, da nossa vida, da nossa rotina, do nosso cotidiano, né, e com a tua força nos permita também poder ressignificar, elaborar as nossas dificuldades, né, as nossas limitações, e que possamos estar sempre unidos na tua graça. Que assim seja. Muito obrigada, gente. Obrigada.